Olá pessoal do YouTube, estou eu aqui de volta, meu nome é Gilmar. Eu estou aqui de volta para trazer uma informação sobre esse supercapacitor de 500 farad, né? E 2,7 volts, segundo a armadura dele aqui, ó. Então esse capacitor é um componente com alta capacitância, né? Então esse tipo de componente não é possível carregá-lo de forma convencional, ou seja, coloca ali 2,7 volts e liga numa fonte como essa aqui, ó. Essa fonte tem 10 amperes. Se eu ligar direto, ele desarma essa fonte. Apenas um capacitor. Imagina quem compra bancos de capacitor aí. Eu vejo muito que eu compro lá no AliExpress, muitos componentes. Eu comprei um banco de capacitores lá. Esse banco de capacitor deu problema. E algumas pessoas compram e reclamam lá que ele não consegue carregar, dá curto, acha que o componente está com defeito. Na verdade, ele não está com defeito. E devido à alta capacitância, à alta capacidade de armazenamento de corrente elétrica, ele realmente precisa de outra forma para carregá-lo, né? Então, eu estou ali com a tensão até mais alta do que o que está na armadura dele, só para forçar a carga mais rápida, né? Quando ele atingir a tensão, é bom abaixar para 2,7, deixar na tensão 2,7 até ele terminar de carregar. Aqui ele está agora com 1,279 milivolts, ou seja, quando eu iniciei a carga, estava com 120 milivolts. O que eu estou usando aqui? Inicialmente eu tentei usar essa lâmpada aqui, incandescente. Só que o filamento dela, a resistência é mais alta. Ou seja, a resistência ohmica é mais alta. Eu estou usando aqui uma de chuveiro. Até está quente, ó. Está aquecendo aqui. Então, a resistência de chuveiro, a resistência ohmica é menor devido à grossura do cabo, né, dos fios, tá vendo? Fio, na verdade, é um níquel cromo, né? O níquel cromo é um material que, quando trafega corrente elétrica por ele aquece. Então, ele é usado para aquecimento de chuveiro, aquecimento, por exemplo, ligar uma lâmpada, por exemplo, só que da lâmpada a resistência ohmica é mais alta, né? Então, cafeteira elétrica e outras coisas eu uso esse tipo de material, níquel cromo. Então, eu estou usando ele aqui em série, né? Observe aqui que o positivo está em série aqui, ó. E sai do positivo, volta aqui e está no polo positivo do capacitor. O negativo que está com a ponta de prova do multímetro, né? E o multímetro está lendo essa carga. Ó, já está com 1,326 volts, né? Eu estou forçando, como eu disse, um pouquinho. Estou no 4, pode até for mais um pouquinho, não tem problema. O importante é quando estiver chegando aqui, abaixar a tensão lá, para evitar de estragar o capacitor, né? Se tratando de um banco de capacitor, por exemplo, se for carregar 2 capacitores, eu vou dobrar a tensão, né? Eu vou dobrar a tensão. 4 capacitores, 5, 6 capacitores. Um banco normalmente vende com 6 capacitores, dá até 16 volts. Então eu vou carregar lá com 12 volts, até 14 volts, posso colocar lá. E carregar usando essa resistência aí de chuveiro ou outra coisa que tenha esse material que é o níquel cromo. Chuveiro é o ideal, que em qualquer lugar acha uma resistência dessa aí, né? Tem diversos tipos de resistência. Então, assim, esse tipo de componente é possível carregá-lo assim. É uma carga lenta, devido à capacidade de corrente, né? O tio desligou aqui. É uma carga lenta, mas atinge o objetivo, né? Ou seja, dessa forma você consegue carregar o capacitor. Se tentar carregar direto, não dá. A estação ali, ou seja, a fonte chaveada, que é de 10 amperes, ela vai no máximo 10 amperes, ela desarma, ela entra em modo de proteção. Então, não é possível carregar nem com trafo, nem com nada. Ele vai mandar a tensão para zero lá. Imagina um trafo aí de 20 amperes, uma fonte dessa de computador que tem
a tensão baixa ali, mas tem uma corrente alta, né? Dá para carregar com ela também, mas tem que colocar em série esse tipo de associação aí, ó. Tá? Em série com o capacitor, aí consegue se carregar. Como eu disse, se for um banco de 12, aumenta a tensão lá. A corrente vai estar de acordo com aquela corrente lá, ó. Se aumentar mais a tensão, ela vai forçar a corrente a aumentar mais um pouquinho. Mas, com certeza, ele vai carregar. Como eu disse, ele iniciou aqui com 120 milivolts. A leitura inicial dele, que ele vem vazio, né? Para evitar curto no meio do caminho aí, evitar algum acidente, eles vêm vazio. O banco, quando eu comprei, ele vem com um jumper entre os polos positivo e negativo, justamente para evitar acidentes, né? Pegar fogo, estourar, alguma coisa assim. Então eles mandam ele vazio. Então o banco que eu comprei na época, eu gastei, não conhecia, não sabia como fazer, né? Fui ligar uma bateria direto nele, eu tinha colocado um disjuntor de 20 amperes, um disjuntor DC, que eu uso no meu sistema solar. O disjuntor desarmava toda hora. Foi mais ou menos umas 4 ou 5 tentativas até ele carregar uns 5 volts mais ou menos. Aí eu consegui terminar de carregar com a bateria, mas eu descarreguei literalmente a bateria. Mas a bateria bichada, né? Bateria velha que eu tenho. Aí ele conseguiu carregar esse capacitor. Mas como eu não tinha conhecimento, como eu disse, agora eu vi que precisava de uma carga resistiva em série para fazer a carga desse danadinho aí. Então tá carregando lentamente, mas ele carrega. Isso aqui vai acontecer com o banco de 12 da mesma forma, né? Vai carregar lentamente até ele completar a carga de 12, 14 volts, sei lá, 13.8 por aí. Tá bom? Então eu comprei para substituir um dos capacitores. Outra dica que eu deixo, esse capacitor coreano. Eu comprei um banco de capacitor coreano para o meu sistema solar, para colocar em série, em paralelo com as baterias, né? E um deles já bichou. Ou seja, quando você mede lá individualmente na placa de controle de carga, ele está com 1.2 volts e o resto está com 2.6, 2.7 volts. Então comprei para substituir, vou tentar substituir. Então tem que carregar ele aqui para fazer a troca com cuidado lá também, né? Porque ele vai estar energizado lá. Senão não pode inverter também não, dá pepino lá. Então se eu colocar lá ele vazio no banco lá, vou ter problema. Então é uma técnica que tem que ser seguida a risco aí para evitar acidente. Então tá aí essa informação que eu gostaria de passar, né? Para todos aí que usam esse tipo de componente, manutenção, vai fazer substituição, vai usar para proteção de bancos de bateria, normalmente é usado em sons, né? Só que usa muito potência em carro e usa esse tipo de banco de capacitor, porque ele armazena corrente alta e na hora da partida dos picos ele consegue proteger um pouco as baterias, né? Aí, para quem gostou da informação, dê um like.